Olá, bom dia, povo abençoado. Bom dia, bom dia. Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nesta manhã desse dia. Vamos lá para o mais um pão diário. Hoje é sexta-feira, finalzinho de semana. E a palavra do Senhor hoje, o pão diário, está escrito no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 35. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Já agradeceu ao Senhor hoje pela noite, pelo sono, pois nós deitamos, dormimos, acordamos, já estamos de pé, porque é o Senhor quem nos sustenta. Amém? Vamos lá, a palavra do Senhor nos diz assim: Felipe e o etíope. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Cadace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lhe era este foi levado como ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e que contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe disse: Rogo-te de que isto o profeta disse de si mesmo ou de algum outro. Então Felipe, abrindo a ssua boca, começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Então, estamos aqui diante desta passagem, uma passagem que vai falar sobre o encontro ali de Felipe com o eunuco. Ele estava lendo a palavra no livro de Isaías, a qual falava ali da passagem de que onde Isaías escreveu anunciando que a vinda do Filho do Homem e que este ia vir com o propósito de morrer pela humanidade. E o Espírito do Senhor, que sabe de tudo, o Espírito de Deus, ele está no nosso meio. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele estava vendo que o eunuco estava lendo a passagem e não estava entendendo nada. E ali o Espírito Santo conduziu Felipe até aquele eunuco e para lhe fazer a pergunta se ele estava lendo e se ele estava entendendo alguma coisa. E ele respondeu para ele: Como eu vou entender se não tem quem me explique? E ali foi que Felipe começou a explicar acerca da palavra, o que aquela palavra queria falar. E ali houve convenção, houve a convenção daquele eunuco, porque ali ele começara a entender a palavra, do que falava a palavra.
né? E você já viu o que acontece quando um irmão é um pedaço de ferro, né? Um irmão e um pedaço de ferro se aproximam, né? Se aproximam, né? Foi isso que aconteceu com Felipe e o eunuco na estrada de Jerusalém para Gaza. Então, foi como se o ferro se encontrou com o imã, né? Que ali se encontraram e eles começaram a dialogar e ali, né, Felipe, né, começou a explicar para ele a lógica acerca da palavra, né, que ele era um evangelista. E quando a gente lê, né, a palavra que a gente não entende, até hoje tem palavra que eu não entendo bem. Mas antes, quando eu era católico, eu era pior, né? Eu lia, não entendia nada, não sabia de nada. Mas quando alguém cheio do Espírito Santo, ele lê a palavra e ministra, a gente começa a entender, porque o próprio Espírito Santo ele faz com que a gente entende, né? Assim foi a minha chamada. Eu tinha ido para a missa pela manhã, ouvia o padre falar, mas eu não entendia, né? Não entrava nada, eu ia vazia, voltava vazia, né? Não querendo criticar os católicos, mas eu estou falando de mim, né? Que não funcionou para mim. E aí fui num culto, né, de um pastor estava ministrando, né, acerca de Nicodemos, que teve um encontro com Jesus e Jesus falou que ele precisava nascer de novo, e o Senhor explicou nitidamente essa palavra para mim. O Espírito Santo fez com que eu entendesse que eu precisava nascer de novo, né? E foi a partir daquele dia, né, a minha conversão começou a partir daquele dia, né? E que o Espírito Santo né, me explicou, me fez entender de que eu precisava nascer de novo, da água e do Espírito. Assim foi esse eunuco, né? Ele estava ali, né? E o Espírito Santo ele disse para Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro, né? O eunuco estava no carro lendo, mas não estava entendendo nada. Quando o Espírito Santo falou para Felipe, né? Ele perguntou se ele estava entendendo, né? Como poderei entender se alguém não me ensinar, né? E ali Felipe, né, começou a ensinar, né, as escrituras para ele. E quando a gente não entende, lê a palavra e não entende, e vem alguém que tem um conhecimento, né, da palavra, uma revelação dentro da palavra, que começa a nos explicar, a gente começa a entender, né? E aí o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma tão, né, especial, que é só o Espírito Santo mesmo para convencer o homem de que ele é pecador. E eu profetizo na tua vida hoje. Você que vai ouvir esse vídeo, que ainda não teve um encontro com o Senhor, ou até lê a palavra, mas não entende. Eu profetizo que o Espírito Santo venha te convencer de que você precisa nascer de novo, de que você precisa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, né? Anunciar Jesus é a obra de cada cristão. Não somente para palavras, mas principalmente pelo testemunho de uma vida consagrada, né? Então, para nós anunciarmos a palavra, não basta simplesmente ler a palavra e sair explicando, mas tem que ter uma vida consagrada a Deus. No momento que a gente se consagra ao Senhor, agora o Espírito Santo começa a agir através de nós. Aleluia. E quando o Espírito Santo assume o controle de nossa vida, né, coisa surpreendente pode ocorrer. O nosso coração estará aberto para sermos um instrumento de bênção na vida das pessoas que Deus vier a conduzir
em nosso caminho, como aconteceu com Felipe. Tá vendo? Quando o Espírito Santo ele está em nós, ele opera em nós e através de nós. E o Espírito Santo que está me usando neste momento para fazer esse vídeo, para te chamar a uma conversão, o Espírito Santo há de te convencer de que você precisa nascer de novo, de que você precisa fazer uma aliança com o Senhor Jesus. Não só de boca, falar, mas que você venha ter um encontro verdadeiro, assim como eu tive, como muitos teve. E você que já teve um encontro, se consagre ao Senhor cada vez mais, para que o Espírito Santo venha agir na tua vida e através da tua vida. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um, que você venha receber de bom grado esta palavra e que o Espírito Santo possa fazer morada dentro do teu coração e de todo o teu ser. Amém? Deus abençoe.